Salve, 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 meus irmãos queridos, turma da internet. Salve, Laura Beatriz, minha irmã. Salve, Padre Antônio. Tudo bem? Que bom, mais um dia de partilha entre irmãos. Pois é, descobrimos um nome bonito pro negócio, partilha entre irmãos, que a gente aprende aqui na comunidade Bom Pastor a fazer sempre e a entender que é algo tão valioso, tão precioso, edificar uns aos outros com aquilo que o Senhor vai ensinando pra gente, né? É uma troca. Você sabe, Laura, que uma das palavras, né, que a gente traduz para o português como uma expressãozinha, né? Mas uma das palavras preferidas do apóstolo Paulo é a palavra uns aos outros. Se for uma palavra só, significa mutuamente. Como está em Filipenses. Exato, né? Mas quando a gente traduz para uma expressão que fica mais bonitinho, né? É uns aos outros. Em aramaico é uma palavra. Em grego, uma palavra só, uns aos outros. E quando a gente vai estudar textos de Paulo e a gente vai descobrir quais são as palavras mais características dele, porque todo mundo tem as suas palavras mais características, né? Então, Paulo também tem as dele. E a gente percebe que uma das que ele mais usa é essa palavra mutuamente ou uns aos outros. Porque na mente e no coração de Paulo, a vida cristã é isso, né? Ser igreja é isso, uns aos outros. Nós servimos uns aos outros, honramos uns aos outros, amamos uns aos outros, cuidamos uns dos outros e por aí vai. Então, essa graça de poder viver essa vida na mão dupla, né? Servindo aos irmãos e sendo servidos por eles, porque aprender a receber é um dos grandes desafios também da vida cristã, né? Isso tem suas origens lá no comecinho do Evangelho. Paulo entendeu isso 100% e a gente pode vivenciar isso no nosso dia a dia, por exemplo, aprendendo a partilhar, ouvindo o que o irmão tem a dizer, né? Aprendendo com o irmão, com o que Deus está fazendo na vida dele, também dividindo com os outros o que Deus está fazendo na gente, né? As pessoas têm a tendência a acolher respeitosamente aquilo que elas percebem que é um tesouro para a gente, né? Funciona mais do que às vezes querer convencer o outro com alguma ideia, né? Às vezes a gente quer tanto dividir o evangelho com outras pessoas que a gente corre o risco de quase abrir a cabeça deles com uma faca, né? E enfiar o evangelho lá dentro. As pessoas costumam rejeitar isso. Mas quando elas percebem que o que a gente está dizendo é dividir com elas, né? O que a gente está tentando é dividir com elas algo que para a gente é muito valioso, isso quebra algumas resistências, faz diferença. Então, é um grande achado poder aprender a partilhar, né? Padre Antônio, amei saber que é uma das palavras mais usadas em São Paulo. Quer dizer, então, que a comunidade Bom Pastor é bem São Paulo, porque essa expressão partilha entre irmãos é a carinha da comunidade, né? Pois é. E agora, enquanto o senhor falava, eu fiquei pensando assim, né? Quer dizer, existem outras formas da gente poder ter, mas é bem, então, São Paulo, a gente poder cuidar uns dos outros, partilhar, falar e ouvir. O que está no seu coração? Por exemplo, domingo na missa, né? Que beleza poder colocar, né? Qual foi a palavra que tocou? E você, o que mais te tocou? Que lindo isso, Padre Antônio. São Paulo, ele fala da igreja como um corpo, né? E cada um de nós, ele fala bem legal isso, né? Vós todos juntos sois o corpo. E cada um de vós, pessoalmente, individualmente, é membro desse corpo. Então, eu acho que São Paulo está dizendo para a gente, olha, primeira coisa, entendam e fiquem numa boa com isso. Ninguém se basta. Ninguém dá conta sozinho, porque vocês são um corpo. E, por outro lado, acreditem também numa coisa. Cada um de vocês tem algo precioso a oferecer, porque vocês são membros desse corpo. E para que um corpo funcione organicamente, todos os membros, cada membro colabora. Eu acho que quando São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele escreve exatamente essa frase, né? Vós todos juntos sois um corpo. E individualmente, pessoalmente, sois membros desse corpo. Eu acho que ele está dando para a gente essa dupla dica. Olha, primeiro,
você não dá conta sozinho, relaxa. Você não consegue. Deus nem não, tenta, né? Nem tenta. Deus não coloca a obra dele nas mãos de um só, porque senão ele sabe que vai sobrecarregar. E Deus nos quer 100% aproveitados, mas não sobrecarregados. E por outro lado, lembre que você tem dons, tem carismas. Deus tem colocado coisas boas dentro de você. Ponha para fora, divida, sirva aos seus irmãos com isso. E também é algo difícil, às vezes, a gente acreditar e viver isso em paz, né? Deus nos deu dons. Eu não tenho, talvez, os do outro, né? Os do meu irmão, mas eu tenho os meus e esses eu posso cuidar deles e aproveitá-los em favor dos demais. Então, Paulo, ele trabalha mais do que ninguém, talvez, no Novo Testamento, essa consciência do corpo de Cristo na terra, né? Essa consciência de que nós devemos viver corporativamente, organicamente. Existe uma vida fluindo através de nós, que é a vida de Cristo através do Espírito Santo, e nós servimos uns aos outros essa vida. Essa seiva de Deus, ela passa de um para o outro. E isso é muito legal. Isso é talvez uma das coisas mais definitivas na vida de um cristão, né? Aprender a viver juntos, servindo uns aos outros, recebendo uns dos outros. Ser cristão tem muito a ver com isso, né? E aproveitando esse texto bíblico que o senhor usou, quando ele continua, tira totalmente a ideia, embora o senhor tenha colocado o sentimento e o conceito de que um não é mais importante que o outro, que isso às vezes contamina tanto a gente, né, no dia a dia, achar que um, porque fala, é mais importante do que o outro, né? E São Paulo conclui esse texto bíblico falando exatamente isso, né, Padre Antônio? Somos diferentes e as diferenças de serviço, elas são reais e têm que ser respeitadas, porque cada serviço é importante, né? São Paulo fala que a gente tem que estar com as juntas bem articuladas, né? Então, cada serviço é importante. Então, o serviço por exemplo, numa comunidade cristã, numa igreja, né? O serviço do sacerdote é diferente do serviço do leigo, daquele que trabalha com as crianças, daquele que trabalha com os casais, apesar de o sacerdote ter que um pouco abraçar a tudo todos, isso. Mas é diferente, né? Então, é preciso respeitar essas diferenças, se encantar com aquilo que Deus deu a cada um, para que a gente possa aproveitar tudo. Senão a gente dilui tudo numa sopa, né? E não é legal isso. Mas essas diferenças não significam que um é mais necessário do que o outro, como se alguém fosse prescindível, né? Todos são importantes. E o que a gente acaba descobrindo, e o legal é isso, né? É que numa comunidade cristã, todo mundo ajuda e todo mundo é ajudado. Não existem pessoas que estão ali só para ajudar e não existem pessoas que estão ali só para serem ajudadas, né? Caso contrário, a gente começa a imaginar, né? Essas pessoas aqui estão só para ajudar. A gente corre o risco de usar essas pessoas, né? Não olhar para elas como gente. E, por outro lado, essas pessoas estão aqui só para serem ajudadas. Então, a gente acaba infantilizando as pessoas como se elas não tivessem nada a oferecer. Essas duas coisas são ruins, né? Então, numa comunidade cristã, todos podem ajudar de alguma maneira. E todos precisam de ajuda. E quando a gente descobre isso, a gente começa a ficar surpreso. Primeiro a gente... Encantado, né? Encantado. Primeiro a gente deixa de usar as pessoas, né? A gente começa a perceber que todos têm os seus limites e a gente precisa aprender a notar o outro, reparar se ele precisa de ajuda, né? Ninguém é super-herói. Homens e mulheres de Deus não são super-heróis, são gente, né? Por outro lado, quando a gente lembra que todo mundo pode ajudar, um doente pode ajudar. Quando um doente aprende a oferecer o sofrimento dele na oração pelos seus irmãos, ele está aprendendo o quanto ele pode ajudar. Quando uma pessoa pobre, que talvez precise até de colaboração para o sustento dela, mas quando ela percebe que pode ajudar de outra maneira, ela pode ajudar cantando, ela pode ajudar servindo, né, sei lá, na igreja de algum modo, pronto, ela descobre o valor que ela tem. Lindo isso. Né? Então, olha, igreja é um negócio muito legal, tanto é que foi Jesus que inventou, né? Então a gente
precisa aprender a acreditar mais nesse negócio, né? Vale a pena até quando dá defeito, né? Porque, de alguma maneira, obriga a gente a aprender a lidar com a gente, né? Quer dizer, quem se aproxima da igreja como se fosse algo lá que tem que funcionar para mim, eita, em algum momento vai se decepcionar. Mas quando a gente entende que é um corpo do qual a gente faz parte, até quando o corpo começa a dar uns engasgos, a gente percebe, então, como eu posso colaborar na minha parte para voltar a ser um corpo com saúde. Ah, cara, olha, a gente começa a pensar tudo de um jeito bem mais leve, né? Padre Antônio, enquanto o senhor falava, eu fiz assim uma viagem, fiquei assim contemplando o início da vida pública de Jesus, ele chamando cada um daqueles 12, né? E depois fazendo tudo com eles, né? Partilhando, as conversas, quando ele reunia, e aí? O que as pessoas dizem? Essas conversas que Jesus tinha com eles, né? E depois, na hora da missão, ele mandando eles irem de 2 em 2, né? Então, muito lindo isso, muito lindo. Jesus tinha uma missão para os apóstolos que era possível de ser vivida só a partir do dia de Pentecostes. Porque sem o Espírito Santo, nem sozinhos, nem juntos, eles conseguiriam dar conta. Porque a igreja, né, a comunidade cristã, não é o clube do pessoal que acha Jesus maneiro, né? Então, só a gente sozinho, ainda que a gente se junte, não funciona não. Né? Só dependendo e contando com o Espírito Santo de Deus é que a gente consegue. Por isso, cada vez que a gente participa da missa, tem uma hora lá em que a gente diz: o amor de Cristo nos uniu, né? O Espírito Santo é que junta a gente, torna a gente um corpo. Senão a gente é um amontoado de gente, né? E não daria certo. Mas antes de Pentecostes, enquanto Jesus ainda vivia corporalmente sobre a terra, Jesus fez, eu digo que ele fez uns estágios com os apóstolos, né? Estágios de evangelização. Eles não foram muito longe, mas ali entre as ovelhas perdidas da casa de Israel, eles foram mandados. Então, Jesus deu dicas básicas, né? Vão 2 a 2, né? Não vão pelo caminho sobrecarregados, não levem sacolas. E eu gosto porque num dos evangelhos, Jesus diz assim: levem um cajado. Ou seja, não levem nada nas costas, mas levem algo que ajude vocês a tomar impulso para frente. Né? Jesus diz: olha, levem a paz de Deus com vocês. Se vocês chegarem num lugar e houver ali algum amigo da paz, ele vai receber a paz de vocês. Se não, ela vai voltar para vocês. É como se Jesus dissesse: olha, eu tenho uma missão para vocês, mas eu garanto para vocês que, cumprindo essa missão, vocês não vão perder a paz. Isso significa que quando a gente perde, é porque a gente está fazendo do jeito errado, né? Então, olha, vocês vão levar a paz. Se tiver no caminho algum amigo da paz, ele vai pegar. Se não, ela volta para vocês e vocês continuam em paz. Então, é muita dica legal que Jesus deu, né? E todo o tempo mostrando isso, né? O trabalho no reino de Deus é um trabalho coletivo, né? Nós somos operários numa mesma messe, né? Há uma palavra que no Evangelho ela aparece, mas na hora de traduzir para o português, como é uma palavra que não funciona na nossa língua, não foi traduzida. Mas, às vezes, Jesus fala com os discípulos, quando eles são enviados, pedir ao Senhor da messe, que envia operários para a messe. Jesus, no Evangelho aparece uma expressãozinha em grego que poderia ser traduzida assim, para que o Senhor envie cooperários, ou seja, conservos, servos que trabalhem junto, operários que trabalhem junto na messe, né? Então, imagina, traduzir conservo para o português fica parecendo picles, né? Não fica legal, né? Então, mas essa palavra, ela funciona, né? No Novo Testamento. Nós somos conservos, ou seja, nós somos servos juntos num mesmo trabalho e temos um mesmo Senhor. E se a gente se olhasse desse jeito, um monte de tensões iam para o espaço, né? Eu estou trabalhando no mesmo trabalho que você. Padre Antônio, esse momento que o senhor falou, quando você for num lugar, como Jesus, ele próprio ensinou, e não forem bem recebidos, não forem acolhidos com paz, a paz vai voltar. Eu queria aproveitar essa fala sua para fazer assim uma ligação, um link com uma palavra que o senhor falou no último podcast,
na última vez, na semana passada, que foi algo que me ajudou muito nessa semana e eu acredito que tem ajudado muitas pessoas. A gente estava falando da firmeza e o senhor fez um comentário fazendo uma relação da firmeza entre os dias bons e os dias ruins. Foi uma coisa simples que o senhor falou, mas que eu percebi naquela hora, assim, por isso eu queria retomar, exatamente nessa linha aí, quando não for bem recebido, o senhor chegou a falar da rejeição. Então, assim, eu queria que a gente assim, retomasse a firmeza num momento desse, né? Como manter a firmeza em Deus nos dias ruins, né? Porque nos dias fáceis, num dia em que deu tudo errado, em que eu planejei fazer isso, isso e isso, tudo combinado com todo mundo junto, não foi? E de repente dá tudo errado, com quem eu combinei não veio, e aí eu não sei o que fazer, estragou tudo, o plano de Deus acabou. Então, assim, essa firmeza que Deus está pedindo de nós nesse ano e nos dando, como é que a gente pode ser ajudado numa hora dessa? Nos dias ruins, né? E nos dias em que deu tudo errado. Como se manter firme no momento desse, Padre Antônio? Pergunta difícil? Não, é porque tem tantas maneiras da gente falar disso. Olha, eu há um tempo atrás, eu não sei, talvez há um ano atrás, mais ou menos, sei lá, estou falando um ano, mas nem sei se é. Eu entendi uma coisa sobre... porque nós somos, em primeiro lugar, filhos de Deus, né? Uhum. Jesus veio dar início a uma família. A carta aos Efésios tem uma das definições, né? Uma das imagens de igreja no Novo Testamento que eu mais gosto, né? Vós sois a família de Deus, né? Lindo. Deus quis uma família, por isso ele enviou Jesus para fazer dessa terra aqui a casa, né? Onde ele se sente à vontade de estar com a gente, né? Então, em primeiro lugar, nós somos servos. A partir daí, um monte de outras coisas surgem. Em primeiro lugar, nós somos filhos, perdão. Uhum. Aí, um monte de coisas surgem. Nós também somos servos de Deus. Mas Deus eu vou usar uma palavra que você vai entender, eu acho que... Né, Deus é um patrão muito bom, né? Porque um patrão que não é bom, ele das duas uma. Ou ele vai subaproveitar a gente, ou ele vai esmagar a gente. Então, um patrão que não é bom, ele tem um excelente servo, mas ele não aproveita o servo. Ele aproveita pouco. O servo tem mais potencial, mas ele não dá oportunidades para que o servo sirva. Uhum. Ou então, um patrão que não é muito legal, ele vai sobrecarregar o servo. Uhum. Quer dizer, ele não vai respeitar os limites, ele não vai dar tempo, ele quer que o servo faça 1000 coisas, ainda que não sejam bem feitas, enfim, né? E eu descobri que Deus é um excelente patrão, que ele não faz nenhuma coisa nem outra, né? Então, Deus não quer nos subaproveitar. Ele sabe melhor do que ninguém o potencial que a gente tem, porque foi ele que deu. Então, ele quer que a gente, com criatividade, viva cada dia o melhor que a gente puder do nosso potencial. E, por outro lado, ele não quer nos esmagar, nos sobrecarregar, né? Uma pessoa que imagina que a missão que Deus confiou a ela está matando a ela deve estar levando a coisa de um jeito meio embolado, né? Daquele tipo, essa família está me matando, né? Esse trabalho vai acabar comigo, eu vou morrer aqui, eu vou ficar doente. Olha, peraí. Se o lugar que você está, você considera que é algo que Deus deu para você, uma família, um casamento, um trabalho na igreja, eu garanto para você que Deus não te deu isso para te matar, né? Então, pode ser simplesmente que a gente esteja abraçando aquela missão de uma maneira meio estabanada, da maneira da gente, né? Com as ansiedades que a gente faz, as outras coisas da vida, às vezes a gente joga essa ansiedade também para a obra de Deus, enfim. Quando, na verdade, Deus quer fazer o contrário, ele quer libertar a gente. E aí, enquanto a gente serve a ele, enquanto a gente trabalha para ele, ele trabalha na gente para ir nos dando mais leveza, até para a gente viver tudo na vida da gente. Bom, dizendo isso tudo para quê? Ser firme em dias em que tudo dá errado. Bom, eu preciso lembrar que Deus vai aproveitar todo o meu potencial, mas não vai me sobrecarregar.
Logo, existem coisas no meu dia que algumas dependem de mim e muitas outras não dependem. Normalmente, a gente fica se sentindo mal, principalmente com aquelas coisas que não dependem, porque dão pra gente sensação de impotência. E a gente fica com raiva quando a gente se sente impotente. Então, por exemplo, para fazer alguma coisa na igreja, bom, então eu sou padre, então eu passo muito tempo na igreja, vou dar um exemplo de coisa minha. Traduza isso para família, trabalho, sei lá o quê, né? Cuidar do cachorro, qualquer coisa, né? Combinei com uma pessoa lá para me ajudar naquela tarefa na igreja, para fazer com aquelas pessoas. Vai ser muito lindo, porque aquela pessoa sabe tocar muito bem um instrumento, ela sabe apresentar alguma coisa muito legal. Ok, tudo combinado, a pessoa também preparou. No dia, ela começou a fungar, não pode sair de casa porque está com coronavírus. Exemplo, né? Bom, mas está marcado, as pessoas estão indo para lá, vai acontecer. Vai acontecer e o Senhor não quer que eu me sinta sobrecarregado. Eu não preciso fazer o que a outra pessoa faria se eu não tenho dom, se eu não sei fazer aquilo. Basta que eu faça o melhor que eu puder, com o potencial que Ele me deu. Se eu encarar a coisa, se eu arrumar a coisa dentro de mim o mais rápido possível assim, bom, quando a pessoa me ligar dizendo que não vai poder, eu vou ficar nervoso, vou ter dor de barriga, eu vou ficar com raiva, eu vou... passou? 5 minutos de bobeira passou? Então tá bom. Se eu arrumar a minha ideia rápido, ao ponto de pensar, bom, vai ser o melhor que for possível, eu vou fazer... E se eu não quiser enrolar as pessoas, dando para elas a impressão de algo mais do que aquilo que realmente eu posso dar, se eu me der com intensidade, com amor, mas dentro daquilo que é o meu potencial, vai ser uma beleza. Vai sair coisa bonita. Porque, como diz a Escritura, o Senhor quer que a gente faça o que é possível, mas com amor. Como Jesus disse um dia a respeito de uma mulher, né? Ela fez o que pôde. Pronto. Se eu souber levar as coisas assim, eu vou ter 1, 2, 10, 45 dias com imprevistos, como a vida é cheia de imprevistos, a vida é em movimento, né? Então, às vezes, o movimento chacoalha um pouco, né? Eu vou levar as coisas sem me perder, sem desperdiçar oportunidades, porque a coisa não saiu do jeito que eu queria, porque não foi a maravilha que eu imaginei. Olha, eu não sei você, Laura, mas eu já vivi situações em que, por conta de coisas assim, eu tive que me contentar em fazer não uma superprodução, mas algo que dentro dos meus limites eu pude dizer a Deus, Senhor, se o Senhor não fizer, não vai ser legal. E olha, Deus se encarregou de fazer algo bem melhor do que eu tinha imaginado. Então, isso é ser firme, porque, cara, a vida não está estagnada e a gente não vive primeiro num tubo de ensaio para depois viver a realidade. E a gente vai vivendo e as coisas vão acontecendo e elas vão escapando do controle da gente. Não depende de mim se a outra pessoa pegou corona. Não depende de mim se a outra pessoa atrasou. E de repente ela fez de tudo para chegar, mas houve lá um problema e fecharam a rua e está um engarrafamento louco. Se eu paro diante dessas coisas e sou consumido pela raiva ou pela impressão de que então agora eu não tenho aquilo de que eu dependia para fazer algo bom. Peraí. Eu dependo em primeiro lugar de Deus. Eu dependo daquilo que é possível fazer com a ajuda dele. Então, com isso, eu já vou fazer muito, eu vou viver algo muito legal. E eu vou viver naquele dia o que for possível e, olha, às vezes com qualidade, viu? Sem perder a qualidade. Talvez não vá ter, no meu caso lá na igreja, a música que faz muito bem ou a apresentação que faria muito bem, mas vai ter mais proximidade com as pessoas, porque eu já vou me aproximar delas também um pouco mais humano, um pouco mais pé no chão, né? E isso acontece também em casa. Às vezes a coisa não saiu do jeito que eu tinha imaginado e isso me obriga a lidar com a vida de uma maneira mais humana, mais pé no chão, sabe? Não aconteceu aquilo que eu tinha programado, tá bom, então, sabe? Não deu para levar, por exemplo, os meus filhos ou os meus netos naquele passeio incrível para não sei onde. Então eu vou ter que sentar com eles no chão de casa, eu vou ter que brincar com eles no chão. E olha, eu garanto que de repente, dependendo da situação, para eles vai ser muito melhor.
Quanta gente viveu isso na pandemia. É verdade. Né? Eu ouvi gente dizendo isso e eu achava que para eu me divertir com os meus filhos eu tinha que gastar dinheiro, um dinheiro que não tinha, e de repente agora a gente está fazendo pipoca, está ficando todo mundo sentado num sofazão que a gente está em casa, vendo televisão, e está sendo um barato. Isso é aprender a ter firmeza num momento de provação, em que está todo mundo trancado, em que está todo mundo sem grana e tal, e você tem que aprender a viver algo legal, algo que no caso de um pai de família é missão de Deus para você, aprendendo a viver e a valorizar e a curtir o que você tem nas mãos. Às vezes isso faz muito bem para a gente. Então, momentos que de alguma maneira desestabilizam a gente, porque obrigam a gente a ver que a gente não tem o controle de tudo. Veja, não é porque tiram o controle, obrigam a gente a ver que a gente não tem. É diferente, né? Às vezes são um trabalhinho legal de Deus dentro da gente, que nos torna pessoas muito mais capazes de viver a vida, curtir o dia de hoje, sabe? O pastor Bené, nosso amigo, né, ele tem uma palavra que uma vez ele falou a respeito de uma situação lá que eu estava vivendo, e eu gostei muito. Quando a gente tem firmeza, não quer dizer só que a gente vai ser durão. Quando você tem fidelidade, perseverança no dia a dia, você aprende a desfrutar a presença de Deus no dia a dia, nas coisas de cada dia. Rapaz, isso é maravilhoso. Porque normalmente a gente usa essa palavra firmeza como se fosse, vou pegar o touro pelo chifre, né? E às vezes firmeza é a fidelidade no dia a dia, né? E basta essas coisinhas que a gente falou aqui, de repente já funciona, sabe? Vamos desmistificar algumas coisas, né? Porque ser cristão significa acreditar que o Filho de Deus se fez homem, né? E ele abençoa e eleva e nos capacita a viver de uma maneira bonita essas pequenas coisas do dia a dia, né? Os descontroles do dia a dia. Jesus também teve umas situações assim, né? Estava indo Jesus para um lugar deserto com os discípulos. Vinde para um lugar deserto descansar comigo. Oh. O pessoal soube que Jesus estava indo para um lugar, correu todo mundo na frente. Quando Jesus estava chegando na barquinha, a multidão, pronto. O que isso significa para mim? O plano de Jesus foi por água abaixo. E Jesus, bom, se eu imagino firmeza, Jesus deu uma bronca em todo mundo. Não. Jesus estava firme na missão dele. Jesus estava estabelecido e atento à missão dele. Ele viu aquela gente ali, bagunçaram o meu coreto, mas estão aqui. Vamos viver algo legal. Aproveitar. Isso é firmeza, cara. Padre Antônio, aproveitando isso que o senhor falou, agora um desdobramento. Desde que eu comecei a ouvir, né, que Deus pede a nós, nesse ano de 2022, a firmeza, eu sinto que Jesus pede de mim a firmeza na doçura, que é um outro lado. A firmeza na hora que... Né, a firmeza a firmeza na doçura. Aí eu queria, assim, pedir para... Como é que o senhor entende? Nem sei se eu estou conseguindo expressar direito, mas é algo que eu sinto que Deus pede de mim, especialmente numa hora dessa, né? Eu acho que esse é o segredo, Laura. Olha, firmeza não tem a ver com dureza. Uhum. Dureza, uma coisa dura, se vem um vento muito... ela quebra. Né? Uma coisa firme, ela se mantém no lugar, mas, sabe, ela tem flexibilidade, ela tem doçura. Eu acho que isso daí é uma coisa importante da gente sempre lembrar, para a gente não confundir firmeza com uma postura de dureza o tempo inteiro. Isso também seria uma coisa doentia, né? Não, firmeza significa eu estou enraizado, eu estou arraigado num chamado de Deus para mim, num propósito de vida, sabe? Eu tô perseverando em algo que está sendo exigente, eu tenho fidelidade a algo que o Senhor me pede e que às vezes me custa. Agora, no dia a dia, o modo de viver isso não significa dureza. Significa, inclusive, por exemplo, respeitar o fato de que eu não tenho domínio sobre tudo, né? Então, uma pessoa que tem firmeza na sua vida familiar, por exemplo, é uma pessoa que não vai se deixar abater no amor pela sua família,
É porque a gente está num momento complicado, uma família passa constantemente por momentos de crise, né? Ou porque o filho está numa fase de amadurecimento em que ele está, para crescer, ele está, né, empurrando os pais, ou no casamento, o pessoal está naquela crise, né, de meia-idade ou de 15 anos de casamento, que muita coisa começa a ser colocada na balança, algumas têm que ser revistas mesmo. Então, uma pessoa que tem firmeza no seu chamado, ela não vai abrir mão, por exemplo, da sua família, porque de repente agora as coisas estão diferentes, estão estranhas. Eu tenho que entrar numa nova fase de relacionamento com o meu filho, ou com a minha esposa, ou meu marido, mas ela vai saber fazer isso de uma maneira doce ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo dos meses. Porque se ela quiser ser firme de maneira dura, cara, ela vai viver em conflito, ela só vai ver conflito, motivos de conflito. Sabe? É aquele pessoal que só para conversar quando é para brigar, é aquele pai que só vê defeito no filho, ou a esposa que só vê defeito no marido. É uma postura não de firmeza, mas de dureza. E isso possivelmente não vai ajudar em muita coisa, né? Então, sabe, distinguir isso, né? E às vezes, por ter firmeza no seu compromisso familiar, você vai saber usar em alguns momentos de doçura para chegar perto daquela pessoa no momento em que ela está um pouco mais desarmada. Né? Você não vai ficar, como São Paulo diz, acho que na carta aos Efésios, né? Exasperando a pessoa, sabe? Até ela explodir, sabe? Sabe aquele pessoal que puxa o outro sempre para a fronteira, sabe? Eu vou puxar você até você explodir. Pelo amor de Deus. Né? Então, eu acho que firmeza e doçura, para um cristão que compreende um pouco, né, eu estou inserido numa missão, num chamado, e hoje eu preciso cuidar desse chamado. Firmeza e doçura são duas coisas que eu acho que dá para a gente entender que elas sabe, é como uma sanfona, né? Elas se completam. Né? Você falou disso, eu me lembrei de uma questão que eu acho que tem a ver um pouquinho também com isso, né? De viver os dias complicados, mas com firmeza. Nós vivemos num tempo e num mundo muito imediatista. A gente quer tudo pronto, né? A gente tem comida pronta, a gente tem, né, tudo pronto, né? A gente gostaria de plantar uma árvore que ela ficasse pronta no mesmo dia, né? Imediatismo não combina com essa visão mais ampla que um cristão precisa ter sobre o seu chamado, sobre a sua missão nessa terra, sobre aquilo que realmente importa na sua vida, né? Aquilo que de verdade vale o esforço. Né? Quando a gente é tomado pelo imediatismo, firmeza se torna algo muito complicado da gente cultivar, porque a gente quer tudo para agora, e se eu não tenho agora, também não quero mais. Né? Ou se eu não tenho agora, então não funciona. Né? Oração, por exemplo. É preciso que a gente tenha firmeza na oração. Ora, uma pessoa imediatista, ela acha que ela vai falar o amém aqui, vai abrir a porta e vai cair em cima da cabeça dela o que ela pediu. Possivelmente essa vida de oração não vai durar muito. Né? Então, cuidado, porque essa sensação de imediatismo, tudo é para já, tudo tem que ser agora, ela não ajuda a gente a ter fôlego para viver a nossa vida cristã, que é uma vida de plantar, cultivar e colher. Né? Jesus comparou tantas vezes a vida cristã com uma semeadura. Jesus comparou a vida dele com um grão de trigo que cai na terra, morre e dá fruto. Né? Se a gente perder isso de vista, tudo na nossa vida é para já, é para agora. As coisas acabam ficando muito superficiais, a gente não vai ter firmeza na vida de oração, nos propósitos que às vezes tem que amadurecer até chegar ao ponto em que eles vão dar fruto. Me parece que é algo que a gente tem que levar em conta também para passar pelos dias complicados. Né? Padre Antônio, eu sei que já tem algum tempo, né? Foram alguns domingos atrás, mas eu ainda estou encantada, me ajudou muito a compreender melhor a firmeza, aquelas palavras de Pedro na pesca milagrosa para Jesus. Ele mudou uma decisão, a gente pescou a noite inteira, ele já tinha dado pelo menos iniciado uma decisão,
mas diante de tudo que ele deve ter ouvido, em atenção à tua palavra, eu, pescador, vou ouvir o conselho de um carpinteiro. Ele toma outra decisão. Isso me tocou muito. Quantas decisões erradas eu tenho tomado porque eu não parei em atenção à palavra de Deus. Parei para dar atenção a tantas outras palavras que me dizem até aquilo que os meus próprios pensamentos me confundem tantas vezes. Então, isso me tocou muito, tem me ajudado a entender melhor a firmeza. Em atenção à tua palavra. Porque há um trecho, né, da palavra de Deus que fala para a gente tomar cuidado com a nossa própria sabedoria humana. Quer dizer, naquele momento, Pedro impetuoso, ele não foi impetuoso, né? Ele, em atenção à palavra de Jesus, ele tomou outra decisão e fez o maior milagre. Então, a atitude dele até aquele momento de não ir mais pescar, tinha a ver com prudência humana, quer dizer, os pescadores normalmente trabalhavam de noite naquele tempo, né? Tinha a ver também com cansaço e desânimo, né? Quer dizer, eu não vou mais pescar, estou cansado, chega, né? E de repente se tornou uma decisão movida pela palavra de Deus. E não por uma palavra, mas por uma palavra que ele tinha ouvido a manhã toda, porque Jesus estava pregando de cima do barco dele. Né? Então ele estava ali limpando as redes e estava ouvindo Jesus, né? Então, em atenção ao que eu ouvi, em atenção à tua palavra, porque essa tua palavra bateu aqui dentro. Quer dizer, teve um tempo, ele foi exposto à palavra de Jesus uma manhã toda. Aquela palavra foi semeando a alma dele e agora, agarrado àquela palavra, ele tomou uma nova decisão, né? Eu acho que é uma boa maneira da gente se perguntar para discernir também qual é a motivação das decisões da gente, né? Eu estou decidindo isso por quê? Né? O que está me movendo a decidir agir assim? É a palavra de Deus, é o que Deus tem semeado dentro de mim, é o desânimo, é o cansaço, é a lógica humana, é o quê? É o quê? Eu estou sendo movido a quê? Né? Discernir as coisas no caminho também é necessário, né? Porque, como a gente falou desde o primeiro dia, que a gente está falando sobre a palavra firmeza, firmeza para mim tem a ver com perseverança. Então, significa perseguir, né, um caminho, prosseguir num caminho. Ora, muitas vezes no meio do caminho, você tem que ajustar os teus passos, você tem que ajustar a tua rota, né, para não se perder. E de vez em quando a gente tem que discernir. Né? Peraí, eu tô fazendo isso por quê mesmo, hein? Porque senão a gente entra num piloto automático, a gente age de maneira mecânica, né, ou por motivações que eu não posso fazer ou deixar de fazer algo motivado pelo desânimo. O desânimo não pode ser a minha motivação. Né? Então, peraí. Né? Então, conversar com a gente mesmo e discernir e separar isso dentro da gente, né? Eu acredito que é algo importante para que a gente mantenha a firmeza dos nossos passos no caminho pelo qual Deus vai nos chamando. Né? Vou lançar as redes de novo, quer dizer, eu vou tentar de novo, eu vou acreditar de novo, né? Porque para um pescador jogar a rede é acreditar, né? Um pescador joga a rede porque ele acredita que quando ele trouxer de volta a rede, ela vai vir cheia, né? Então, Jesus, eu acreditei a noite toda e foi em vão, mas agora eu vou acreditar na tua palavra, né? Não na minha capacidade de pescar, não nas correntes da água, não nas circunstâncias, mas eu vou acreditar na tua palavra, né? E vou jogar a rede de novo, e vou acreditar de novo, e vou me lançar de novo. E dessa vez a resposta foi outra, né? Então, lançar as redes, tentar mais uma vez, acreditar mais uma vez. Peraí, eu acredito que vale a pena, por quê? Porque alguém me disse? Porque eu ainda estou esperando alguma recompensa humana, ou porque eu estou agarrado na palavra de Jesus? Essa é a grande motivação. Jesus tem que ser o motivo, né? Ele é o motivo, né? Ele é a recompensa, ele é a nossa recompensa. Por ele a gente luta e a gente joga as redes mais uma vez e vamos em frente, né? Muito bem, Laura Beatriz. Bom demais. Muito por aí.
Estamos acredito firmes. que sim. Coragem. Estamos firmes. Coragem, coragem. A sua palavra é essa, né, Padre Antônio? É, Só a como minha no palavra início é. o senhor falou qual era de São Paulo, qual é a de São Paulo, e a sua é essa, né? Coragem. Coragem. Sabe que há uns dias atrás faleceu, acho que muita gente soube, porque eu ouvi muita gente falando também na internet, né, a pastora Ludmila Ferber, né, e eu estava reouvindo, reescutando as canções dela, né, ela tem várias canções em que a mesma frase aparece: nunca pare de lutar. Eu achei engraçado, eu falei, gente, foi assim a vida dela, né, que ela via a vida como esse bom combate no qual a gente está envolvido até o último instante, nunca pare de lutar. Mas eu estou doente, pois é o seu campo de batalha, lute. Mas eu estou desempregado, é o campo de batalha, lute no desemprego. Mas eu estou passando pela depressão, esse vale é o seu campo de batalha, lute. Lute para não perder a fé, lute para não desacreditar, né? Lute para ser fiel. Né? Eu acho que cada um de nós tem uma palavra de Deus assim que fica soando no coração da gente, né? Ensinando a gente a prosseguir. E a palavra dela, engraçado, umas 3 músicas pelo menos que eu ouvi diziam isso: nunca pare de lutar. Coragem, nunca pare de lutar. Que ela deixou, né? Firmeza, seja um lutador no bom combate. O único que vale a pena é o combate para não deixar nada nesse mundo roubar a nossa fé. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, Laura Beatriz. Semana que vem... Estamos juntos? Estamos juntos, então, se Deus quiser. Semana que vem... Não vai me dizer. Quarta-feira vai ser quarta-feira de cinzas. Nossa, Padre Antônio. Quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas. Então, acho que não tem como a gente falar de outra coisa, senão da quaresma, da liturgia da quarta-feira de cinzas, que é simples, sóbria, mas ao mesmo tempo, fala muito aqui dentro da gente. Esse né? tempo lindo, né, que nos ajuda a lutar. Exato. Que nos ensina a lutar, nos dá armas poderosas. Vai ser demais. Então, quarta-feira de cinzas. Vamos nós. A gente Até lá. Vai se encontrar para conversar sobre isso. Vamos, se Deus quiser. Laura, um abração. Um abração para os irmãos que estão com a gente, heróis da resistência, coragem, vamos lá. Deus abençoe, irmãos. Até logo, um abraço.